Fala galera, paz do Senhor para todos vocês. Eu sou o Rony e hoje eu tô aqui para te ajudar a formular a sua aula para a Escola Bíblica Dominical. Legal? Eu sou líder de jovens e adolescentes há alguns anos. Eu amo ensinar e a Escola Bíblica Dominical para mim é algo extremamente importante, porque nela a gente está formando a nova geração, vamos dizer assim, da igreja, a geração que vai substituir os seus pais, os líderes, quando chegar o momento propício. Então, a base que a gente tem que dar para essa galera é extremamente importante. Então, eu e você, como líderes e professores, temos um papel muito nobre e muito honroso. É muito honroso. Então, eu quero te convidar a olhar para isso da maneira como Deus também enxerga, porque Deus não olha isso de qualquer jeito. Então, não vamos fazer de qualquer jeito, não é verdade? Vamos lá pro vídeo? Vamos lá. Lições Bíblicas Jovens, terceiro trimestre 2023. Desse trimestre a gente está com um tema sensacional, mas antes vamos para as dicas que eu quero deixar para você aqui. A primeira dica é: leia sua Bíblia e as referências que estão na lição, porque é impossível dar uma boa aula da EBD sem que o conhecimento bíblico esteja aqui na tua mente. Então, em hipótese alguma, você pode ir para a sala de aula sem estar lendo a sua Bíblia e todas as referências que a lição der. Então, se a lição está lá falando sobre Timóteo, como essa que a gente vai ver hoje, e ele está citando que lá em Atos 15:2 tem alguma coisa, você precisa ler, para quando você citar aquilo, você tenha a noção do que se trata. Legal? Próxima dica: estude outras fontes além das usuais. Você não pode só estar preso ao material que a revista te dá. Ele é um bom material, ele é um material abrangente, mas você pode ir além. E o jovem e adolescente, ele quer mais. Ele não quer de jeito nenhum ver um professor que está só lendo a revista. Ele quer um cara que sabe que pode ensinar. Então, vá além. Legal? A outra dica é: medite no assunto e ore. Você não pode ler essa revista 5 minutos antes da aula. Você não pode passar a semana inteira e só no sábado à noite lembrar: nossa, amanhã tem escola bíblica. Não, você precisa fazer isso com atenção e com antecipação. E a última dica é criatividade. Mais uma vez, não se prenda ao material. Nós estamos lidando com a classe mais crítica da igreja, na minha opinião, tá? Minha opinião. É a classe mais crítica, a galera que mais observa tudo. Então você precisa ser criativo, não dá para estar dentro da caixinha. Mas beleza, fica tranquilo, tô aqui para te ajudar. Vamos para a aula. Lição 1, introdução à primeira carta a Timóteo. O título da lição é esse e o texto principal é: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Está em 1 Timóteo 4:12. E o resumo da lição é: as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e a liderança atuais. O texto bíblico está em 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Não tem necessidade de ler aqui, porque com certeza você já leu isso antes, mas vamos avançando. E olha só, coisa importante antes da gente entrar aqui no conteúdo da aula. Eu estou fazendo um resumo e eu não vou ficar lendo aqui. Eu preciso que você leia, estude o material e use essa aula que eu estou te dando como uma base, como uma ideia, mas você não pode assistir ela esperando que eu esteja seguindo frase por frase do que está aqui na revista, porque eu vou resumir, vou te mostrar como é que eu dou a minha aula. Legal? Vamos lá. Essa aula ela tem 3 objetivos básicos. O primeiro é apresentar Timóteo no contexto da literatura paulina, tá? Então a gente vai mostrar para os alunos que Timóteo ele está
citado e aparece em vários momentos. Ele não está apenas lá na carta 1ª e 2ª Timóteo, ele aparece em outros momentos, legal? Segundo, é compreender que Paulo tinha uma estima muito grande por Timóteo, a ponto de considerar que ele era um verdadeiro filho na fé. Então a gente também vai ter essa pegada emocional aqui na lição. E o último objetivo é explicar que Timóteo era um jovem ministro e por isso ele precisava de instrução ou orientação e cuidado pastoral por parte de Paulo. E esse ponto aqui é legal porque a gente consegue enfatizar para a galera que Timóteo era um jovem assim como eles e como eu também, né? Você, como nós somos. Timóteo era um jovem, Timóteo não era alguém que já estava maduro, já tinha vivido muita coisa. Não, ele era jovem, mas mesmo jovem, ele realizou uma obra muito grande, ele foi um auxiliar tremendo de Paulo e isso pode encorajar muito a galera. Legal? Vamos avançando, então lá, vamos começar? Como estas cartas servem para nós hoje? Eu começaria a lição com essa pergunta para a galera. Como essas cartas podem servir? Por quê? Essas cartas elas foram ser escritas há muito tempo atrás. O contexto social era outro, o contexto cultural era outro, o mundo era outro. E como é que a gente vai mostrar para a galera que esse conteúdo que está na Bíblia e que é a palavra de Deus não está preso a um tempo, não perde o seu valor e não está defasado? A gente precisa pensar, então eu começaria com essa pergunta aqui. E a resposta é o seguinte: as cartas, elas nos edificam através de pelo menos duas coisas. A primeira é o cuidado de Paulo com os seus amigos. Essas cartas elas nos edificam quando a gente vê o quanto Paulo era cuidadoso com todos os seus cooperadores, e na lição de hoje a gente vai ver especialmente sobre o cuidado dele com Timóteo. E o segundo ponto que essa carta nos edifica é a devoção que esses jovens também tinham, a devoção, a obediência, a lealdade que Timóteo tinha com Paulo. Então, isso pode nos edificar de uma maneira muito grande. E quando a gente olha para Paulo ensinando, educando Timóteo, a gente tem que também fazer uma segunda pergunta. Tá, qual era o centro do ensino de Paulo a Timóteo? O que é que ele tinha ali como núcleo? E essa resposta está agora. O modo de vida que é apropriado dentro da igreja. Esse é o centro da mensagem que Paulo dá ali nas instruções para Timóteo. Cara, eu tô te ensinando como é que deve se viver dentro da igreja. Mas atenção, ó, igreja aqui para Paulo não é as quatro paredes. Igreja é o grupo de discípulos que seguem a Jesus e obedecem aos seus mandamentos e que vivem segundo a perspectiva do Evangelho. Isto é a igreja. Então, a carta ela fala de um modo de vida abrangente e isso envolve pelo menos alguns pontos aqui, que são a oração, o comportamento das mulheres, a escolha dos líderes e a liturgia do louvor no momento do culto, tá? Então, o conteúdo da carta é bem abrangente. E aí a gente vai agora para o primeiro tópico, que é Timóteo no contexto das cartas de Paulo. Primeira coisa que eu pontuo aqui, e aí uma dica para você, professor: você não precisa ficar preso a tá dando a lição e falar assim com a galera, tá, beleza, galera, agora é tópico, tá. Aí você fala e daqui a pouco, tá, galera, agora eu tô no tópico 1.2, tá? Não, eu gosto de fazer o seguinte: eu falo pra galera, beleza, agora eu tô no primeiro ponto aqui, que é esse aqui, Timóteo no contexto das cartas de Paulo, e o 1.1, 1.2 e 1.3, eu não pontuo para eles onde é que está e qual é o momento que eu tô citando cada um. Tá ali naquela sessão e cabe a ele lembrar de onde tá. Por quê? Porque eu acredito que quando você faz isso, você incentiva o teu aluno a estudar a lição em casa. Porque se você fizer tudo por ele, ele não vai ter nada para poder ter como uma responsabilidade, vamos dizer assim. Ele vai lá, o meu professor já vai ler tudo lá mesmo, então eu não preciso estudar em casa, entendeu? Então eu vou resumindo, contando que ele já sabe do que se trata. Então vamos lá. Coisas que eu pontuei aqui como importantes. Primeira coisa é, Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, legal?
Por quê? Ele escreveu 9 cartas para igrejas, 3 cartas para pastores e 1 carta pessoal. Então, se o Novo Testamento tem 27 livros, Paulo escreveu 13. Paulo escreveu muita coisa, tá? E no Novo Testamento ele é o maior escritor. E aí, olha isso. Antes da prisão de Paulo, ele escreveu essas cartas aqui. Ele escreveu a carta aos Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Coríntios e aos Romanos. E depois, durante a prisão, ele escreve as cartas de Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. Por isso que Colossenses, Efésios, Filipenses, elas têm um conteúdo muito semelhante. É porque foram escritas praticamente na mesma época, na mesma situação, legal? Então, se você já tinha lido e tinha percebido que parece bastante o assunto, é exatamente por esse motivo. O Paulo escreveu durante a sua prisão. E depois ele vai com as cartas pastorais. Então, olha o detalhe que a revista traz aqui. As cartas pastorais, elas vieram após as narrativas de todos esses livros e também de tudo o que Lucas registrou em Atos 28, 31. Legal? Então, agora que eu vi que está duplicado aqui, né? Então, olha isso. Por que é que as cartas pastorais, elas são tão interessantes e elas têm um conteúdo tão teológico, vamos dizer assim, comparado às outras cartas? É justamente pelo fato que quando Paulo escreve, ele já é alguém muito mais maduro, ele já é alguém muito mais experiente, ele já é alguém vivido na realidade do Evangelho. Então, ele agora tem uma carga muito grande para ensinar esses novos líderes, esses jovens líderes. Legal? E eu achei essa informação aqui sensacional para o jovem, para ele entender por que é que aquelas afirmações têm tanto valor. Quando Paulo fala a Tito, por exemplo, olha, ensine os jovens a serem prudentes. Você consegue mostrar para o teu liderado agora por que é que tem tanto peso, porque Paulo já tinha vivido muito para ele poder dizer, olha, isso aqui que eu estou falando tem muito valor. Legal? Avançando. Paulo, mesmo após 5 anos privado de liberdade, ele volta a viajar como missionário. Por que isso aqui? A lição ela mostra pra gente que Paulo ele ficou 3 anos preso ali, contando Jerusalém e Cesareia, e depois ele foi levado para Roma, onde ele passou pelo menos mais 2 anos preso. Então a gente pode fazer essa conta, mais ou menos 5 anos privado de liberdade. Mas mesmo quando esse homem é solto, ele volta para viajar, porque ele quer visitar as igrejas que foram fundadas durante as viagens missionárias. Viagens missionárias que estão lá em Atos, do capítulo 13 até o capítulo 21. É bom você ler durante esse trimestre o livro de Atos também, para você estar bem inteirado do assunto. Mas olha isso, Paulo era um gigante missionário. Porque 5 anos de prisão, galera, vamos falar a verdade, não é fácil. Não era simples para alguém falar, tá, não, beleza, vamos. Cara, por favor, se fosse eu e você, provável que a gente teria dado uma desanimada muito grande. Mas Paulo tá aqui dando o exemplo pra gente, falando, cara, eu tô combatendo um bom combate, eu não vou parar. Então, que isso edifica a nossa fé hoje, legal? E aí a gente avança para o segundo, que é Timóteo, um verdadeiro filho. E olha isso, a origem de Timóteo, a gente vai primeiro falar sobre isso. E qual é a origem de Timóteo aqui de uma maneira resumida? Provavelmente ele foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo, tá? Então, ali na lição está mostrando que Atos, se eu não me engano, mostra... Não, a carta de 1º ou 2º Timóteo, na verdade, fala sobre isso, que Timóteo, Paulo conhecia a avó dele, conhecia a mãe e tal. Então, aqui na lição a gente está mostrando essa origem. Provavelmente na primeira viagem missionária, a avó, a mãe é convertida, Timóteo também ali, legal, e aí a família começa a caminhar na perspectiva do evangelho. E aí a gente vai avançando. Timóteo, quando Paulo vai para a viagem e chama Timóteo para ir, isso é sinal de que ele reconhece que Timóteo era alguém muito importante. Mas além disso, eu destaquei aqui porque eu gostei da informação da revista. Timóteo era alguém que tinha um bom testemunho. E, cara, como isso é importante nos tempos que nós hoje lideramos jovens e adolescentes.
Porque a galera tem uma mania de querer viver sem se importar com o que os irmãos vão falar, com o que a comunidade vai dizer. Só que quando a gente olha para o exemplo bíblico, a gente percebe que sim, é extremamente importante o bom testemunho. Inclusive, esses dias Deus tem falado muito sobre isso comigo. Por exemplo, Jesus estava crescendo e ele estava crescendo em graça e conhecimento. Em vários momentos mostra que ele tinha graça, a igreja estava crescendo e caía na graça do povo. Então nós precisamos ter isso em mente. O bom testemunho, principalmente dentro da nossa comunidade de fé, é extremamente importante. E Timóteo tinha isso. Por isso Paulo olha e fala, cara, vou levar esse menino comigo porque ele pode ser muito bom para a obra que eu estou desempenhando aqui. Legal? E aí a gente vai avançando. E olha só essa ideia aqui. Se esse cara aparece é porque tem alguma coisa aqui. Então vamos lá? Fato curioso que a lição vai mostrar pra gente. E olha, atenção, professor. O aluno gosta desses pontos curiosos, esses pontos que despertam a atenção. Então esse aqui é um ponto que você pode explorar e muito. Vamos lá? Paulo circuncidou Timóteo, Atos 16:3. Vou até ler para você. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí, Atos, capítulo 16, versículo 3. Vamos lá, o que está escrito? Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então olha isso. Paulo, mesmo sabendo, compreendendo claramente que a circuncisão não era algo obrigatório ou necessário para que Timóteo fosse salvo, sabendo que ele iria para uma região onde tinham muitos judeus, ele decide circuncidar Timóteo. Por quê, gente? Por quê, gente? Por quê? Você, professor, precisa fazer a galera pensar por quê. E olha isso aqui. Por quê? Porque Paulo entendia muito sobre o valor do bom testemunho, cara. Quando ele chegasse com Timóteo naquele lugar, as pessoas iam ficar muito escandalizadas em ver tudo aquilo, e isso provavelmente ia dificultar e muito a pregação do evangelho. Então Paulo prefere fazer isso, mesmo que fosse só para agradar os irmãos, para depois ele trazer o evangelho para eles. Ele prefere fazer isso do que chegar lá e ser aquele rebeldão, sabe? Esse ponto, professor, é crucial para você rebater agora o comportamento do jovem que quer se rebelar contra tudo e todos dentro da igreja. Esse é o momento de você ensinar para ele, cara, Paulo não fazia assim. Paulo entendia que era muito importante você ter um bom testemunho diante das pessoas. Então, não cola aquela ideia, não tô nem aí. Não tô nem aí, não cola pro crente. O crente precisa pensar sim. E aí, vem um outro ponto aqui para essa discussão ficar mais acalorada. Mas Tito não foi circuncidado. Paulo circuncida Timóteo em um determinado momento, mas quando é com Tito, lá no livro, na carta aos Gálatas, eu esqueci de anotar aqui a referência, mas vamos lá, isso aqui está lá na carta aos Gálatas e é muito importante para você, professor. Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos lá, no versículo 3 diz assim, Não, vamos ler do 1 ao 3. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Aí, atenção. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Então, olha que coisa agora. Com Timóteo, Paulo circuncida, com Tito não, e qual é o porquê? Como? E aí a gente avança aqui, Paulo não estava preso às formas.
Paulo não estava fazendo o ritual com Timóteo porque ele achava que aquilo era necessário para a salvação. E por isso ele não submeteu Tito ao mesmo processo, porque ele queria mostrar para as pessoas no momento certo, tá? Momento certo, decisão certa aqui. Vamos lá. Paulo não estava preso a essas formas do judaísmo. Ele estava enfatizando para as pessoas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o problema aqui na Galácia, no caso aqui a carta aos Gálatas, Galácia é a cidade, o problema é que as pessoas queriam um evangelho onde Cristo e mais alguma coisa. Cristo só não era suficiente para salvar. Então por isso Paulo mostra, não, peraí, não vamos circuncidar Tito não, porque Cristo é suficiente. Tá? Então aqui já é uma outra situação. Então a gente tem que lembrar que Paulo não estava preso às formas. E por que eu estou falando isso, galera? Porque às vezes na escola bíblica surgem muitos questionamentos sobre, então, por que a igreja é presa ao costume A, ao costume B, ao costume C? E aí é nessa hora, professor, que você tem que ser capaz de explicar para o aluno que não é a forma que vai salvar ninguém. Não é a forma que vai salvar ninguém. Então, mas é porque que aqui a gente só usa roupa desse jeito. Você tem que mostrar pro cara que não é porque ele usa a roupa daquele jeito que ele vai ser mais santo do que alguém ou menos santo. Você tem que ensinar a ele que a santidade está dentro do coração, assim como o pecado também vai se esconder dentro do coração e não na roupa. Então Paulo não estava preso à forma, mas ele entendia que a liberdade também não pode me levar para libertinagem. Então, muito cuidado com esse ponto, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar graça para você ensinar a galera aí a abandonar a rebeldia, mas também não se prender às formas e viver a essência do Evangelho. Legal? Vamos lá. Uma pequena pausa para você respirar, para você deixar o teu cérebro funcionar um pouco, e eu aconselho que na sua aula você também dê uma pequena pausa para o teu aluno beber uma água no banheiro, sabe? Você vai perceber que a galera vai se sentir mais à vontade, mais tranquila. Então faça uma pausa, pelo menos uma pausa durante a aula. Coisa rápida, 3 minutinhos é suficiente. E antes da gente voltar, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixa, porque ele é extremamente importante. Me ajuda, eu estou começando esse canal e estou trazendo um conteúdo de muita qualidade para você. Não estou te cobrando nada por isso, então me ajuda. Deixa o teu like, se inscreve, compartilha com a galera da tua igreja, com os teus amigos, compartilha aí com outro professor que pode melhorar em muitas aulas dele. Vamos lá, beleza? Vamos voltar para a aula. Terceiro ponto, Timóteo, um jovem ministro. Olha isso, Timóteo tinha provavelmente 20 aninhos quando começou a andar com o apóstolo Paulo. Por que essa informação é relevante para nós? Porque nós estamos lidando com uma galera que também é muito nova. E muitas vezes eles pensam, não, esse momento eu preciso estar focado em tal coisa. Não, nesse momento eu ainda não posso. Não, nesse momento tem outras pessoas que Deus vai usar, sabe? Timóteo tinha só 20 anos quando começou a ser cooperador de Paulo. E olha isso aqui, ele era uma pessoa de confiança de Paulo para servir a igreja. Nessas referências aqui você pode acompanhar momentos onde Paulo enviou Timóteo para servir a igreja e ele demonstra, cara, eu confio em Timóteo. Então ser novo não é sinônimo de irresponsabilidade, nem é desculpa para não ter responsabilidade dentro da igreja. Legal? E olha isso aqui. Quando a gente olha essas cartas pastorais, às vezes a gente não encontra muito detalhe cultural, muito detalhe de época. E por quê? Porque o propósito das cartas pastorais não era histórico, era de orientação. Então Paulo não estava muito preocupado em situar o momento onde ele estava escrevendo, mas ele estava preocupado com a orientação que ia ser passada naquela carta. Por quê? Porque a orientação era sobre o ensino. O que deve ser ensinado e como deve ser ensinado. E agora presta atenção que a gente vai construir um raciocínio aqui, olha só. O propósito era de orientação, a orientação era sobre como e o que devia ser ensinado. Por quê?
porque a igreja estava enfrentando um grande problema naquela época. Alguns autores, inclusive, colocam que o maior problema da igreja do primeiro século eram os falsos mestres. Não era nem a perseguição, eram os falsos mestres, porque tinha muita gente tentando deixar o seu ponto de vista, tentando deixar a sua opinião, tentando deixar a sua maneira de interpretar as coisas. Ah, não, porque eu acho que é assim, não, porque eu penso que é assim. E, cara, isso foi dando muita heresia e isso estava atrapalhando a igreja. Então, o grande problema era os falsos mestres. E aí, olha isso aqui. Paulo já havia avisado, lá em Atos dos Apóstolos a gente tem a referência, se eu não me engano, quando ele encontra os presbíteros e manda reuni-los e tal, e fala, ó, talvez eu não verei mais vocês. Ali naquele momento ele já avisou, ó, vai surgir falso mestre, vai acontecer muita coisa depois que eu partir, e agora já tinha chegado o momento. Timóteo já estava numa posição de autoridade e agora ele precisava defender a pureza do evangelho, tá? Timóteo tinha essa grande missão, ele precisava pregar a verdade. Ele precisava pregar a verdade e acabar com os falsos ensinos no meio da igreja. E aí, por quê? Paulo confiava em Timóteo porque tinha ensinado ele de perto. E essa referência eu vou ler com você porque ela é sensacional. 1 Timóteo 3:10. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Na verdade, desculpa, gente, é 2 Timóteo 3:10. Diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo está falando, cara, você aprendeu comigo, você tem o meu DNA, você tá aí no teu sangue, a mesma coisa que eu vivi, você viveu de perto, você viu, você sabe. Então, você conhece a verdade, você precisa se ater a ela, aquilo que eu te ensinei, tá? E aí, por que eu tô enfatizando isso aqui, galera? Porque a gente já tá no final da aula aqui, né? A gente já tá no final da aula e aí esse final aqui é um momento que você vai usar todo esse conteúdo para poder mostrar para os nossos liderados, para os nossos jovens que nós estamos contando com eles também, assim como os nossos pastores contam conosco, nós estamos contando com os nossos liderados para que a igreja continue avançando. Por quê? Porque nós estamos aprendendo de perto com os nossos pastores e os nossos liderados estão aprendendo de perto conosco. Assim como Paulo tinha ensinado Timóteo. Então, sabe, essa sucessão que está acontecendo. Nós somos os homens que estão presos à verdade e vão defendê-la. Nós vamos ensinar a verdade e essa era a grande missão de Timóteo. E aqui a gente está encerrando a nossa aula e eu quero falar para você o seguinte, assim como Paulo confiava em Timóteo porque tinha ensinado ele de perto, eu também confio em você, porque você acabou de assistir uma super aula com muita dica aqui para você fazer a escola bíblica dominical ser muito mais do que ela já tem sido. Então vá em frente, estude, ore, se prepare e dê a melhor aula que você poderia dar para a glória de Deus. Mais uma vez, eu te agradeço pela audiência, eu te agradeço pela companhia, eu te agradeço por esses minutos aqui e te peço mais uma vez, deixe o seu like, compartilha com alguém e até a próxima aula, galera. Que Deus abençoe vocês.